Fala rapaziada, Felipe aqui na área, bora fazer aqui uma estratégia, mostrar uma estratégia para vocês que é ter uma taxa de assertividade muito boa no Smart Money, né? No Smart Money Concept, que é a nossa maneira de estar operando. O que a gente vai precisar, tá? Então vamos aqui para o checklist, tá? Do nosso plano de trade, para a gente abrir uma ordem de compra ou de venda. A gente precisa obrigatoriamente ter uma ordem block que gerou quebras de estrutura, né? Quebrou o último fundo, o último topo, se a gente está observando tanto por parte da demanda ou por parte da oferta, tá? E essa ordem block obrigatoriamente também precisa ter criado gap, imbalance, um desequilíbrio, e também a gente precisa ter liquidez próximo do nosso ponto de interesse, né? E também a gente vai estar utilizando a ferramenta Prime Scout, beleza? Então vamos lá, olha só. Vamos para o exemplo aqui. O que a gente tem? A gente percebe claramente que o nosso fluxo ele está de baixa, aqui praticamente a gente só teve um modelo de sweep, tá? Aqui tirou liquidez desses topos, tá bom? E aqui a gente tem uma região, né, que o preço ele pode vir mitigar lá na frente, porque foi esse cara que começou a quebrar estruturas, né? Então aqui a gente tem o nosso change of character, né, a nossa mudança de caráter. Antigamente o flow ele era de alta, porém, entretanto, o que aconteceu com o preço? Ele acabou perdendo esse fundo, tá? E olha só, ele acaba tirando liquidez do fundo e aí começa um pullback referente a essa lag, referente a essa estrutura, né? Quem está no controle aqui é a venda, né? Tudo que acontece nesse interno, movimento corretivo, movimento de impulsão. Então a gente precisa ter as nossas regrinhas, como eu passei ali em cima, tá? Então vamos lá para o nosso checklist, tá bom? Então vamos pegar o nosso checklist, tá? Então vamos lá. A gente precisa ter a ordem block que gerou quebra de estrutura, certo? Que a gente tem um último candle de alta antes de um movimento de baixa, certo? E olha só, a gente também tem um imbalance, né? Um gap, tá? Uma ineficiência do preço que ele pode vir fechar, tá bom? Aqui a gente tem um imbalance, tá bom? Aqui a gente teve nossa oferta, né? Oferta de M15, ok? Então aqui a gente já tem a nossa protegida, certo? Então aqui o nosso topo ele é forte, ele não tende a ser rompido. E o nosso fundo, como o fluxo ele é de baixa, certo? Ele já me gerou uma target, um alvo, né? Então vamos esperar o preço ele chegar nesse nosso ponto de interesse para ver como ele reage, né? O preço ele está no fluxo de alta, tá bom? Só que onde que está a liquidez, né? Nós temos liquidez, com highs nesses topos aqui, né? Praticamente a gente tinha um modelo de liquidez próximo do nosso ponto de interesse, então a gente espera o preço ele reagir no nosso POI, né? Ele foi, fechou em balance, é aqui que a gente agora precisa obrigatoriamente, né? Ter que o preço ele quebra a estrutura aqui. A gente percebe claramente que a gente está numa região que o preço ele está caro, né? Está numa região premium, ou seja, ele está acima de 50%. Então, de acordo com o nosso checklist, tem todas as informações aqui. Só que o que a gente precisa? O nosso fluxo está desalinhado, né? Ele está comprador, ele não está vendedor. A gente percebe claramente o que é. Que o preço ele está comprador ainda. Percebe que os fundos estão sendo respeitados. Então, aqui que a gente precisa aqui, que o fluxo ele vire vendedor. Aí sim a gente tem a expectativa que o nosso fundo lá embaixo ele seja elevado, né? Porque como ele está comprador ainda, ele pode muito bem romper esse topo. Então a gente precisa obrigatoriamente que ele mude o caráter aqui, tá? Então olha só o que a gente teve agora, né? Ele vai, retesta de novo o topo, né? Retesta de novo o topo e agora sim a gente tem nosso change of character, tá? A gente tem a nossa mudança de caráter, né? O fluxo ele estava alinhado para a compra, agora está para a venda. Tudo que acontece nesse movimento, né? Dentro desse topo e dentro desse fundo, é o movimento corretivo. A gente tem ainda modelo de liquidez para trás, que o preço ele pode vir no extremo ainda retestar o topo, tá? E o que a gente tem agora é praticamente o fluxo alinhado para venda, né? Stop abaixo, tá? Objetivo lá no último fundo, tá? Porque assim agora o nosso fluxo está alinhado para venda. Quem está no controle é os ursos, é os vendedores. Olha só que bonito também. Dentro desse POI de novo, você teve a mudança de caráter. Ele vem retestar o extremo da ordem block, tá?
venda, stop alguns ticks acima, tá? Objetivo lá no fundo, beleza? Esse é um tipo de modelo que eu gosto bastante de estar fazendo as minhas operações, seja de compra ou de venda. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilha, caso você queira dominar mais os conceitos Smart Money. Tem um método que está apenas R$ 20 por mês, que eu tenho certeza que é menos do stop que você toma, menos de uma pizza, tá? Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Tamo junto, forte abraço e vem para o time.